Bom, primeiro, muito obrigado pela presença de todos. Hoje é o último dia dessa série que nós intitulamos Ciclo de Inverno, das conferências, das palestras, aqui no Clube de Engenharia. Foi a primeira vez, então, naturalmente, a frequência fica muito dependente da capacidade de divulgação. Ela não é assim tão ideal como a gente gostaria. E hoje, encerrando o ciclo, nós temos o prazer, a honra de receber nosso presidente do Clube de Engenharia, Dr. Francis Bogossian. Eu vou fazer uma rápida apresentação, tem que ser rápida mesmo. Dr. Francis Bogossian, engenheiro civil, formado pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, turma de 1965, portanto estamos completando 50 anos. Ele tem uma especialização na França em mecânica dos solos, das rochas e barragens. E há mais de 40 anos ele atua como empresário, professor e líder de classe. Fundou a Geomecânica em 1972, ministrou aulas como professor titular de Mecânica dos Solos e Fundações durante muitos anos na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também na Universidade Veiga de Almeida. É vice-presidente executivo da Academia Nacional de Engenharia, membro da Academia Brasileira de Educação e da Academia Pan-Americana de Engenharia e vice-presidente da FEBRAE. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, professor regente da Escola de Engenharia da UFRJ, diretor da Escola de Engenharia e decano do Centro de Tecnologia e pró-reitor do Desenvolvimento da Universidade Veiga de Almeida, vice-presidente para a América do Sul da International Society for Soil Mechanics e Geotechnical Engineering. Atuou como consultor da FINEP, participa dos conselhos da Geomecânica, FIRJAN, onde é diretor, Associação Comercial do Rio de Janeiro, a ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, onde foi presidente, e é o atual presidente do Clube de Engenharia, que passará no dia 14, não é? O comando para o novo presidente recém-eleito. Dr. Francis Bogossian nos apresentará a conferência intitulada O Estado da Arte da Geotecnia Offshore no Brasil. Em nome de todos, agradeço a gentileza da sua presença e, em nome do presidente do clube, meu próprio nome, por causa da coordenação, renovo o agradecimento pela presença de todos e por aqueles que nos estão assistindo lá na Web TV. Dr. Francis. Bom, nós vamos falar, como já foi dito, sobre o estado da arte em geotecnia. Essa é a nossa pretensão. A ideia é fazer uma pequena introdução, falar sobre o papel da geotecnia na implantação de estruturas marítimas, tecer considerações gerais sobre os estudos geotécnicos, entrar na história da geotecnia offshore no Brasil e finalizar com a geotecnia offshore no pré-sal, o estado da arte lá no pré-sal. Então, vamos à introdução. Eu vou me ater à leitura para não ficar me expandindo aí. Mesmo assim, vou me policiar, porque cada assunto me lembra uma história como agora e me desvia do assunto principal. Então, nós procuramos reduzir isso para ficar dentro da hora de exposição. Como nós já sabemos, 85% do petróleo e gás no Brasil se encontra nas bacias sedimentares marítimas, em lâmina d'água que chega a 3.000 metros. Para exploração, produção e transporte de petróleo e gás em mar aberto, é necessária a implantação de estruturas offshore, plataformas de petróleo, navios sondas, oleodutos e gasodutos. A instalação dessas estruturas em ambiente tão adverso requer um estudo geotécnico sofisticado do subsolo marinho para a elaboração do projeto de engenharia. Isso aqui eu quero frisar, é o óbvio lulante, mas nem sempre
fora da Petrobras, isso é acompanhado. A Petrobras respeita isso, sem sombra de dúvidas. Esse estudo inclui a determinação, apenas como todo mundo sabe, mas da compressibilidade e resistência do subsolo marinho através de realização de ensaios in situ e ou a coleta de amostras de solo e rocha. Para quê? Para definir a estratigrafia do terreno e para a execução de ensaios de laboratório nas amostras. O papel da geotecnia na implantação de estruturas marítimas, eu diria, toda hora de apontar eu pego de baixo. A rigorosa programação, isso aqui eu falo desde que dava aula em 1968 de investigações geotécnicas e vou insistir até morrer. A rigorosa programação, execução e interpretação dos estudos geotécnicos e interpretação adequando-os às necessidades específicas de cada projeto constituem aspectos fundamentais para o sucesso de sua realização. Não dá para extrapolar. No caso da implementação e operação de estruturas offshore, um comportamento não identificado do subsolo marinho, sujeito aos esforços provenientes das próprias estruturas, podem acarretar o quê? Aumento de custo, atraso no cronograma, não apenas na fase de instalação, como principalmente na produção de óleo ou gás. Pior que isso, são as perdas humanas e os desastres ambientais, que, em geral, são de grandes proporções. Isso não é brincadeira. Eu vi na apostila da professora Maria José, eu tive um emprego com o professor Costa Nunes, a Maria José era minha chefe, e ela escreveu num dos trechos do livro dela, sobre investigações geotécnicas, que a melhor investigação é aquela que fornece os elementos adequados, no prazo que é necessário, e com um custo compatível com o valor da informação. O valor de uma investigação pode ser medido pela quantia que seria despendida na construção se a investigação não tivesse sido feita. Isso aqui não é considerado nem em terra. Agora, na Petrobras, considera. Bom, vamos então ao item 3. Eu vou tecer algumas considerações gerais sobre os estudos geotécnicos, né? Primeiro, as investigações geotécnicas offshore para a implantação de estruturas de produção de petróleo no Brasil consistem em quê? Sondagens com amostragem representativa e ou indeformada, ensaios in situ e ensaios de laboratório, de bordo e de terra. A execução das investigações deve ser feita rigorosamente dentro da área de implantação da obra. Isso é óbvio, ululante, mas eu gosto de frisar. Não deve haver interpolação ou extrapolação de resultados de outros locais, mesmo próximos, prática que, infelizmente, tem sido comum até aqui em terra, né? O coeficiente de atrito da argila da praia de Copacabana não pode servir de referência para a areia da praia de Santa Catarina. Talvez a falta de recursos das décadas de 80 e 90 tenha sido motivo para justificar o que eu chamaria de injustificável. Mas hoje, com diversas empresas e métodos disponíveis, nós não podemos aceitar tal procedimento. Acho que o Brasil está experimentando um retrocesso em termos de estudos geotécnicos para obras de terra. Não existe mais isso. Assim como não existe projeto executivo, não existe também mais estudos prévios. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: os seguintes dados de entrada, no meu entender, desculpe insistir, alguém pode não concordar, devem ser considerados para programação de investigações geotécnicas. O vulto do empreendimento, certo? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, a sua casinha de campo de um pavimento só na praia, não tem que ter a mesma preocupação de uma usina nuclear, por exemplo, também ali perto da praia. O vulto do empreendimento é um fator importante, né? Os riscos ambientais têm que ser considerados, riscos ao patrimônio e risco dos trabalhadores.
A geologia regional e local é outro ponto que deve ser levado em consideração. São os estudos geofísicos que indicam a presença de cânions, bolsões de gás, identificação qualitativa de formações no subsolo marinho, etc. Outro fator, a batimetria, para conhecimento da lâmina d'água, da declividade de formações existentes no piso marinho, tais como corais, beach rocks, etc. Atividades sísmicas na região, isso é importante pesquisar. Há registro de sismos na bacia de Campos de 5,5 graus da escala Richter, por exemplo. Estudos oceanográficos com velocidade e direção das correntes marinhas, altura e comprimento de ondas e variações das marés. Outro ponto que gostaria de salientar é, também eu sempre insisti nas minhas aulas de investigações geotécnicas, é o seguinte: para reconhecimento geotécnico seja realizado de forma criteriosa, o ideal é que sejam executados em 3 fases. Uma fase que é preliminar, uma fase que eu chamo de intermediária e a fase final. Fase preliminar é um mero reconhecimento geológico regional e local, a análise dos dados existentes, como lâmina d'água, condições de mar, ventos, sondagens realizadas anteriormente em áreas próximas. Isso aqui vale para o estudo preliminar, para você ter uma ideia, não para utilizar os resultados desses exames, desses ensaios. Aí em seguida vem a fase intermediária. O que é a fase intermediária? É a utilização de técnicas que permitam obter noções sobre a estratigrafia, as feições geológicas, a lâmina d'água, etc. São métodos indiretos, métodos geofísicos, como batimetria multifeixe, subbottom profiling, SBT, sísmica de alta resolução e etc. Então, é uma investigação indireta, que eu considero de intermediária. Isso, somado com isso, e as considerações que eu teci anteriormente, você está pronto para a fase final, que é a determinação dos parâmetros físicos e mecânicos. Para quê? Para conhecimento do solo. E como é que se faz isso? Utilizando as técnicas adequadas, as chamadas sondagens, os ensaios in situ e os ensaios de laboratório. E, tendo isso, a consolidação de todos esses dados, para quê? Para uma interpretação fundamentada. Então, eu acho que isso tem que ser considerado. Tendo em vista, muitas vezes, que as investigações realizadas não são aquelas que o projetista precisa, é importante a participação do projetista. Isso é outra coisa que sempre considerei e continuo a considerar ao longo desses 50 anos de vida profissional, é a participação do projetista em todas as fases citadas anteriormente, com possibilidade de replanejamento das investigações à medida que os resultados forem obtidos, e não uma programação engessada. Esse é outro erro. O cara contrata uma empresa para fazer a investigação, cobra o resultado dela, ela faz um relatório lindo, com uma capa bonita, e entrega para o projetista. Isso, para mim, é um erro crasso que continua a ser colocado, porque à medida que você analisa os resultados que vão chegando, você vai alterando a programação, ou mantendo a programação com segurança. Da mesma forma, deve-se promover o entrosamento das empresas prestadoras de serviços de investigações geotécnicas com o projetista, quer dizer, isso é dinâmico. A finalidade qual é? É que as empresas conheçam claramente os objetivos da campanha, não se limitando apenas às especificações técnicas do contrato. Esse entrosamento poderá permitir sugestões de melhoria por parte das empresas que são especialistas no assunto. Quer dizer, isso daí também é fundamental. Na nossa opinião, devia ser exigido das empresas contratadas uma interpretação preliminar das investigações geotécnicas, seja no campo ou no laboratório, já que são especialistas no assunto, não são executores de sondagem. A exigência da interpretação aumenta o envolvimento dos especialistas das empresas na execução do serviço. É um comprometimento e, sem dúvida, facilita o trabalho do projetista.
Vamos então ao penúltimo item, que é a história da geotecnia offshore no Brasil, que a maioria acho que já conhece, mas vamos passar rapidinho aí. Tudo começa com o flutuante, que a sua utilização é a determinação do perfil das camadas de solo, coleta de amostras indeformadas, alguns ensaios in situ, avanço pelas camadas de rocha em zonas protegidas. O equipamento são tubulões estanques de aço, posicionados sob uma estrutura metálica, com convés metálico ou de madeira, fundeado com auxílio de âncoras, 4 âncoras. Limitação. Primeira limitação são as condições do mar. A outra limitação é a lâmina d'água, de até 15 metros. Limitação relativa. Eu trabalhei em Santa Catarina, pessoalmente, com lâmina d'água de 28 metros. Até para entrar no bichinho aí, tinha que tomar aquele cobertor interno, né, para ter coragem. Quer dizer, é uma coisa que fica feio até ser contado. Opa! Então, condições de mar, lâmina d'água e profundidade máxima de 40 metros. Quer dizer, nós mesmos já fizemos, em alguns casos, sondagem precária, além dos 40 metros. Mas isso, em geral, é uma limitação. O exemplo de utilização foi a própria ponte Rio-Niterói. A exceção do vão central, onde a lâmina d'água era de 25 metros, nós conseguimos traçar um perfil baseado em investigações geotécnicas no traçado da ponte. Também foram usadas investigações para várias rotas em diversos pontos no Brasil. Outra é a balsa geotécnica, que nada mais é do que um flutuante reforçado. Sua utilização é sondagens em águas semi-abrigadas de até 30 metros. Aumentou a espessura da lâmina d'água e o limite de sondagem atingiu 70 metros com esse tipo de flutuador, que a gente chama de balsa. As limitações são sondagens mistas, ele serve para sondagens mistas e ensaios in situ, mas somente em condições excepcionais do mar. Quer dizer, você não pode garantir que você vai prosseguir o impenetrável, a ferramenta de percussão para fazer ensaio misto e nem tampouco o ensaio in situ. Quer dizer, depende das condições de mar. As dimensões típicas são 30 a 12 metros, né, o retângulo, e a vantagem é que ela é dotada de um laboratório de bordo, que você já pode ir fazendo os ensaios preliminares durante a própria investigação. O terceiro seria o equipamento sobre plataforma fixa. Plataforma com pernas tubulares, metálicas, de comprimento fixo, dimensionadas em função da lâmina d'água local, apoiadas no fundo do mar. É como aquela plataforma para pintura de prédio, para limpeza de vidro. A limitação é essa aqui, ó. É indispensável que o fundo do mar seja plano. Exemplo que aconteceu, e com o fundo era plano, os estudos de fundação da ponte sobre o Lago Maracaibo, na Venezuela. E aí, consequentemente, foi a primeira ideia que surgiu para resolver o problema da ponte Rio-Niterói. Quando nós colocar em pé uma sonda, um tripé com uma sonda em cima, uma sonda caríssima, que era importada da Boyles, naquele tempo não existia marca sonda, e uma consequência infrutífera, tentativa infrutífera de utilizar para estudo da ponte Rio-Niterói, porque com o vento, aquela plataforma inclinada caiu no chão, afundou o equipamento rotativo. Para equipamento sob plataforma autoelevatória, foi o que surgiu para resolver o problema da ponte Rio-Niterói. Essa foto que a gente tem lá do meu arquivo é uma foto ruim, é no Porto de Tubarão. Como é que é o equipamento? É uma plataforma com base flutuante, essa parte amarela é flutuante, tem 3 pernas metálicas que penetram até encontrar resistência à penetração do solo. Do momento em que elas não conseguem mais penetrar,
o flutuante se levanta, correto? A vantagem é a execução de sondagens, seja em solo, seja em rocha, bem como a execução de ensaios in situ. Na Ponte Rio-Niterói eu dormi aqui, eu era jovem, e fazendo prova de carga em ponta de cone, que o Costa Nunes bolou para a gente ter uma ideia do comportamento do solo. Emprego, zonas abrigadas,